Nunca comemore a morte de alguém. Talvez você nunca tenha ouvido essa frase com a devida profundidade. Talvez, em algum momento de raiva, revolta ou sensação de injustiça, tenha sentido alívio com a notícia da partida de alguém. Alguém que te feriu, alguém que pensava diferente de você, alguém que, aos seus olhos, merecia partir. Mas aqui vai um convite sincero. E se essa vibração de alívio, essa suposta vitória sobre o outro, for na verdade uma armadilha espiritual para você mesmo? Vivemos em uma época em que as diferenças de ideias, de fé, de política, de visão de mundo, viraram motivo para rompimentos, guerras frias emocionais e, mais grave ainda, para celebrações ocultas da dor alheia. Aplaudir a queda do outro se tornou um tipo de catarse coletiva nas redes sociais, nas conversas silenciosas, nos pensamentos não ditos. Mas o universo não precisa de palavras para entender a vibração que você emana. O universo escuta a sua alma. E quando sua alma vibra ódio, desprezo, vingança ou zombaria com a morte de alguém, ela não está vibrando justiça. Está vibrando desconexão. Não estamos falando aqui da justiça dos homens, dos julgamentos legais, da política ou da religião. Estamos falando do ponto de encontro entre o que vibra dentro de você e o que isso atrai para a sua vida. Você pode até achar que não se trata de maldade, que é só uma reação humana. Mas nas leis da energia, tudo o que você vibra retorna. E mais do que isso, tudo o que você vibra molda o campo espiritual ao seu redor. Comemorar a morte de alguém, seja quem for, seja pelo motivo que for, abre portais sombrios. Porque o ato de celebrar o fim de uma vida humana, mesmo de alguém que consideramos indigno, é uma celebração da desconexão com a luz. E a luz não vibra contra a vida. Mentores espirituais não caminham ao lado de quem se alimenta do sofrimento alheio. Eles não julgam, é verdade, mas se afastam quando suas atitudes e vibrações se tornam incompatíveis com o campo da consciência superior. E a dor, o vazio, o isolamento, as repetições de sofrimento que tantas pessoas vivem, muitas vezes não vêm de fora. Vem dessa perda de conexão espiritual provocada por atitudes que parecem pequenas, mas carregam uma densidade imensa. Esse vídeo não é sobre quem morreu, é sobre quem ficou, é sobre você, sobre o que vibra, o que sustenta no invisível e o que atrai sem perceber. É sobre o reflexo energético e espiritual de suas atitudes, até mesmo daquelas que ninguém vê. Não é sobre ser bonzinho, ingênuo ou espiritualizado demais. É sobre perceber que sua vibração é a sua armadura e o seu canal de luz. E quando você usa essa energia para vibrar contra a vida, mesmo que simbolicamente, está enfraquecendo a sua própria alma. Porque no mundo invisível não existe neutralidade energética. Ou você vibra construção, ou você vibra destruição. Ou você se aproxima da luz, ou mergulha num umbral emocional, alimentado por justificativas que só fazem sentido para o ego. Talvez você esteja dizendo a si mesmo: eu não vibrei ódio, só não senti pena. Mas o silêncio diante da morte de alguém não é o problema. O problema está na vibração que sustenta essa ausência de empatia, na alegria oculta, no bem feito mental, na vontade de ver o outro sofrer, mesmo que o outro nunca saiba. É aí que as energias se envenenam. É aí que os fios invisíveis da sua alma se ligam a campos vibratórios que não condizem com a sua essência divina. E quando isso se repete, aquilo que era apenas uma reação se transforma em um padrão energético autodestrutivo. Hoje, te convido a refletir sobre isso com profundidade. Não para que você se culpe, mas para que desperte. Porque não importa o que o outro fez, disse, pensou ou causou. O que define sua jornada espiritual não é o outro, é você. É a sua escolha diária de vibrar a vida, mesmo em meio à dor.
É o seu esforço silencioso de não celebrar o sofrimento alheio. É a sua coragem espiritual de desejar luz até para quem te feriu. Isso não é fraqueza, é libertação energética. E quanto mais você se liberta do ódio, mais espaço cria para que sua luz interior brilhe. E onde há luz, não há espaço para as correntes invisíveis do umbral. Bloco 2. As consequências invisíveis de vibrar contra a vida. Existe um tipo de energia que não grita. Ela não aparece nos gestos, nem nas palavras, nem nos olhos. Ela se manifesta em silêncio, nas vibrações ocultas do campo sutil, nos pensamentos abafados, nas emoções não verbalizadas. E é justamente aí que mora o perigo. O veneno que não se vê é o que mais contamina. Vibrar contra a vida de alguém, mesmo em pensamento, mesmo com justificativa racional, mesmo com raiva compreensível, é como acender um fogo invisível ao redor da sua própria aura. Você pode até acreditar que está com a razão, mas a energia não responde à razão. Ela responde à vibração. E se sua vibração é de desprezo, zombaria ou celebração da dor alheia, não importa o porquê. Você está se ligando a um campo denso e esse campo começa a moldar sua realidade. É como conectar sua alma a uma estação de rádio do umbral. Você sintoniza vibrações que te drenam, pensamentos que se repetem, julgamentos que se intensificam, sentimentos que não se dissolvem e aos poucos, sem perceber, a vida começa a pesar. As relações se tornam mais áridas. O corpo adoece mais facilmente. As noites se tornam mais inquietas. E as oportunidades, antes tão abundantes, começam a escorrer por entre os dedos. Mas de onde vem tudo isso? Muitas vezes vem de um simples pensamento mal resolvido, de um ódio não curado, de um prazer oculto em ver o outro cair, de uma sombra interna que não foi reconhecida e que, ao vibrar contra a vida de alguém, ganhou combustível para se fortalecer. É por isso que tantas pessoas que vivem aparentemente bem espiritualmente ainda se sentem vazias. Meditam, oram, acendem incensos, falam de luz, mas no íntimo ainda carregam julgamento, ressentimento, pequenas satisfações com as quedas dos outros. E o universo, que não responde ao que você diz, mas sim ao que você é e vibra, devolve com exatidão esse estado interno. Celebrar a morte de alguém não é apenas um erro moral, é um desvio energético grave. Porque a morte, na espiritualidade, é um portal de passagem. E zombar de quem está atravessando esse portal é como debochar de um irmão que ainda não compreendeu as próprias lições. Não importa se ele errou, se pensava diferente, se te causou dor. A vibração que você escolhe alimentar diante da morte dele fala mais sobre você do que sobre ele. E essa vibração reverbera. Ela não morre com o pensamento. Ela se projeta como uma flecha invisível que mais cedo ou mais tarde retorna ao ponto de origem. Não por castigo, mas por ressonância. A espiritualidade não é feita de dogmas, é feita de vibração. E a vibração da zombaria, da comemoração da dor, da euforia com o sofrimento alheio, abre buracos no seu campo áurico. Buracos por onde entram obsessores, formas pensamento densas, entidades perdidas que se alimentam justamente dessas emoções desequilibradas. Sabe aquela sensação de peso constante, de cansaço que não passa? De estagnação inexplicável, mesmo quando tudo deveria estar dando certo? Pois é. Muitas vezes, isso não vem de fora. Vem de dentro. Vem de uma escolha vibracional feita em silêncio, no escuro da consciência, mas que se tornou um ímã para tudo o que você mais gostaria de evitar. E o mais traiçoeiro é que a mente sempre encontra justificativas. Ele mereceu. Foi castigo divino. Agora o mundo está mais limpo. Mas o espírito não se alimenta de justificativas, ele se alimenta de verdade. E a verdade é que quem comemora a morte de alguém fere a própria alma,
mesmo que tenha razão, mesmo que tenha provas, mesmo que a dor tenha sido grande, mesmo que o mundo aplauda, mesmo que você ache que isso é justiça, porque a justiça do universo não se apoia no ódio, ela se apoia na frequência da evolução. E não existe evolução onde há desprezo pela vida, por qualquer vida. Por isso, cada vez que você vibra contra alguém, mesmo em silêncio, você está abrindo mão de um pedaço da sua luz. Está se afastando dos mentores que poderiam estar te guiando. Está atrasando o seu caminho. Está colocando pesos desnecessários no seu campo espiritual. Mas a boa notícia é que isso também é reversível. A energia pode ser curada, o padrão pode ser dissolvido. A consciência pode ser despertada. E é justamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. Como iniciar esse processo de desprogramação vibracional e reconexão com sua essência luminosa, mesmo após ter vibrado contra alguém. Bloco 3. Como curar sua vibração após ter vibrado contra alguém? A primeira verdade que precisamos aceitar é esta. Todos nós, em algum momento, já vibramos contra alguém. Já julgamos. Já torcemos para que o outro pagasse. Já sentimos aquela satisfação silenciosa com a queda de alguém. E isso não nos faz monstros. Nos faz humanos em processo de despertar. O problema não é ter vibrado negativamente. O problema é permanecer nessa frequência achando que ela é natural, justa ou do bem. O verdadeiro caminho espiritual começa quando temos coragem de olhar para nossas sombras sem desespero, sem culpa, mas com sinceridade e vontade de transmutar. E esse é o primeiro passo para curar sua vibração. Reconhecer, sem vergonha, que em algum momento você comemorou a dor alheia, que sentiu prazer com a morte, com a derrota, com o sofrimento de alguém que te feriu. Sim, isso dói de admitir, mas essa dor é um portal. É ela que abre a porta da consciência para uma transformação real. O segundo passo é compreender o que essa vibração causou em seu campo energético. Você não precisa se culpar, mas precisa entender. A energia que você vibra constrói o ambiente ao seu redor. E quando você vibra ódio, zombaria, vingança ou frieza diante da morte de alguém, você muda o clima espiritual da sua vida. Mentores se afastam, sincronicidades cessam, a intuição silencia, o corpo sente, as emoções oscilam, e você começa a caminhar por paisagens internas mais áridas, mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo. Mas a energia tem uma beleza rara. Ela é plástica, mutável, regenerável. E isso nos leva ao terceiro passo, a desprogramação vibracional. Desprogramar não é apagar o que houve. É reconhecer o que foi feito e, conscientemente, escolher um novo padrão de emissão. É como trocar uma estação de rádio que estava sintonizada no ressentimento e girar o dial espiritual em direção à compaixão. Você pode começar essa desprogramação com gestos simples, mas profundamente poderosos. Admitir em voz alta: sim, eu vibrei contra essa pessoa, mas escolho agora vibrar luz. Visualizar essa alma envolta por uma luz dourada e dizer mentalmente que você encontre paz. Orar por você mesmo, pedindo amparo para não mais alimentar esse padrão. Agradecer ao universo pela oportunidade de enxergar o próprio desequilíbrio antes que ele crescesse. Reforçar diariamente: a minha alma não se alimenta da dor do outro. A minha alma escolhe a luz. Pode parecer pouco, mas no mundo sutil, esses gestos são como códigos vibracionais que reprogramam suas conexões invisíveis. E quando repetidos com intenção sincera, eles quebram os fios que ligavam você ao campo do umbral. O quarto passo é a reconexão com a luz. E isso não exige perfeição, exige verdade. É quando você, com humildade, abre seu campo novamente para os mentores que se afastaram.
É quando você retoma práticas de alinhamento espiritual, não como obrigação, mas como reconexão amorosa. A meditação não precisa ser longa, a prece não precisa ser decorada. O que importa é a intenção, a pureza do coração, o arrependimento sem culpa, mas com consciência, a vontade de se tornar alguém mais luminoso do que ontem. E a luz responde rápido. Mentores se aproximam, os sinais voltam, as coincidências retornam, a sensação de leveza reaparece. E com ela, a certeza de que você pode recomeçar sempre que escolher vibrar diferente. Não se iluda achando que só os grandes gestos importam. A energia do universo responde à qualidade vibracional de seus estados internos. E quando seu estado interno é de amor, de compaixão e de paz, você se transforma em um canal de cura, para você e para o mundo. Comemorar a morte de alguém é um desvio, mas despertar dessa comemoração e escolher vibrar vida. Isso é uma revolução silenciosa. É uma quebra de padrão ancestral. É um passo gigante em direção à libertação espiritual. Você não está sozinho nesse processo. Milhares de almas estão despertando agora, ao mesmo tempo, reconhecendo suas sombras e se abrindo para a luz. E esse movimento coletivo cria uma onda de cura invisível que alcança dimensões que nem imaginamos. Você faz parte disso. A escolha está nas suas mãos. Hoje você pode virar essa chave. Respirar fundo, fechar os olhos e dizer que toda alma, inclusive aquela que eu julguei, receba agora minha vibração de paz. Porque essa paz também volta para você. E quando ela volta, ela cura. E quando ela cura, ela liberta. E quando liberta, você reencontra quem você é de verdade, um ser de luz que estava apenas esperando o momento certo para voltar a brilhar. Bloco 4. O reflexo no plano espiritual. O que acontece após a morte com quem vibra ódio e desprezo pela vida. Muita gente acredita que tudo se encerra com a morte, mas a espiritualidade universalista nos ensina que a morte não é o fim, é apenas uma transição. O espírito continua, a consciência sobrevive. E mais do que isso, tudo o que foi vibrado em vida acompanha a alma na travessia. Quando alguém desencarna, leva consigo não apenas as memórias, mas também os padrões vibracionais que cultivou. E quem viveu alimentando ódio, zombaria, julgamento e desprezo pela vida alheia, não entra em um céu de tranquilidade apenas porque morreu. Essa pessoa entra em sintonia com faixas densas da dimensão espiritual, onde sua própria vibração se torna o ambiente que irá habitar. Imagine um campo espiritual, onde todas as almas vibram ressentimento, raiva, orgulho ferido, prazer com o sofrimento do outro. Esse é o umbral, em suas muitas camadas. Não como um castigo divino, mas como uma consequência natural daquilo que cada espírito construiu como sua frequência predominante. E o mais impactante, vibrar ódio por alguém que morreu pode aprisionar ambas as almas nesse mesmo campo vibratório. A alma que se foi, se ainda estiver confusa ou em processo de transição, pode sentir a carga densa projetada por quem ficou. E a alma que permanece no corpo, se alimentando da justiça de ver o outro partir, se enreda numa teia de ligação energética que prolonga o sofrimento dos dois. É como se duas almas fossem presas pelas correntes do mesmo pensamento sombrio. E mesmo que não estejam no mesmo plano, ainda estão conectadas pelo campo de ódio, desprezo ou vingança. Essa conexão pode durar anos, décadas até, dificultando o processo de libertação espiritual de ambos. Agora, imagine milhares de pessoas vibrando juntas com prazer pela morte de alguém público, político, religioso ou mesmo um desafeto pessoal. Esse turbilhão de vibração cria um campo coletivo de sofrimento espiritual.
Muitos espíritos desencarnados se veem sugados para essas faixas densas, não por merecimento no sentido punitivo, mas por ressonância vibracional. Eles são atraídos por aquilo que vibraram. E os que zombam da morte, mesmo em nome da justiça, muitas vezes não percebem que estão cavando seu próprio campo de prova futura. No plano espiritual, a energia não mente. A alma é lida não pelas palavras, mas pelas vibrações acumuladas. E o que se constrói em vida se torna o material psíquico da próxima etapa. Mentores não julgam, mas também não interferem sem permissão vibracional. E quando a alma se fecha em ódio ou prazer pelo sofrimento do outro, ela não emite o sinal compatível com o auxílio superior. Ela precisa antes dissolver a crosta emocional que criou ao redor de si mesma. E isso leva tempo e dói. Mas não é apenas no plano espiritual que essas consequências surgem. Na Terra, espíritos em desequilíbrio que não aceitam a partida ou que ainda se alimentam da raiva de quem ficou, buscam se conectar com encarnados que vibram na mesma frequência. Esses laços se tornam pontes para obsessões, parasitismos sutis, confusões mentais, vícios emocionais e até doenças inexplicáveis. Você percebe agora o quanto vibrar contra a vida de alguém, mesmo após sua morte, é perigoso não só para quem partiu, mas para você. A zombaria, a comemoração disfarçada de ironia, o bem feito sussurrado mentalmente, tudo isso não desaparece. Essas vibrações ganham forma, cor, densidade e se somam ao campo invisível que nos cerca. E é a partir desse campo que se define o tipo de companhia espiritual que atrai, o tipo de sonho que tem, o tipo de pensamento que se repete. A morte é um mistério sagrado. E quando você interfere nesse mistério com emoções densas, está desrespeitando um código universal de honra à existência. Não importa o que o outro fez, você não precisa perdoar de imediato, mas precisa soltar a carga vibracional. Porque se não soltar, será puxado junto. E quando a sua hora chegar, e ela vai chegar, o que você terá vibrando ao seu redor? Alívio por sua partida, desprezo silencioso ou orações sinceras desejando paz. Tudo o que você vibra hoje constrói o ambiente espiritual que te receberá amanhã. E é por isso que este vídeo existe, para lembrar que a vida é sagrada. Todas as vidas, mesmo as que erram, mesmo as que machucam, porque no final, todas estão em processo de aprendizado. E você quer ser luz para guiar ou trevas para arrastar? Você quer seguir seu caminho acompanhado por mentores de luz ou por almas aprisionadas em seus próprios julgamentos? Tudo começa por uma escolha vibracional. E essa escolha está sendo feita agora, em cada pensamento que você alimenta. Bloco 5. A compaixão como caminho de cura e libertação espiritual. Em um mundo onde é fácil julgar, difícil é compreender. Onde é comum apontar o dedo, raro é estender a mão. Onde se aplaude a desgraça alheia, poucos ainda silenciam para orar por quem errou. Mas é justamente nessa contramão que vive a compaixão. Não como um sentimento frágil, e sim como uma força espiritual capaz de mudar destinos, inclusive o seu. A compaixão não é conivência, não é passar pano para o erro, não é negar a dor que o outro causou. A compaixão é uma escolha vibracional de não permitir que a sua alma seja arrastada pela escuridão que existe fora de você. É a decisão firme e amorosa de dizer, mesmo que eu tenha motivo para odiar, eu escolho vibrar paz. Porque você entende que o ódio aprisiona, mas a compaixão liberta. Liberta o outro, sim, mas, acima de tudo, liberta você. Quando você vibra compaixão por alguém que te feriu ou que representa tudo o que você abomina, você rompe a corrente energética que te liga a esse ser. Você solta o peso, fecha o ciclo, encerra a guerra invisível que continuaria drenando sua energia, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio.
A compaixão é um remédio sutil. Ela dissolve padrões densos acumulados ao longo dos anos e até de vidas. Ela age como um bálsamo no campo espiritual, costurando os buracos que o ódio abriu, restaurando a frequência natural da sua alma, a frequência da luz. E a beleza da compaixão está no fato de que ela não depende do outro. Você não precisa que o outro peça perdão. Você não precisa que o outro mude. Você não precisa que o outro entenda o mal que causou. Você só precisa escolher deixar de carregar esse campo vibracional dentro de si. É aí que a mágica acontece. Quando você emite compaixão, você eleva sua frequência além da dor, da revolta, da vingança, e nessa frequência os mentores retornam. As portas espirituais se abrem, a intuição clareia, a vida flui. Muitos pensam que a compaixão é um presente para o outro, mas não, é um presente para si mesmo. É o ato de se proteger de vibrações que não condizem com quem você é de verdade. E quanto mais você pratica, mais sua alma se expande. Mais você se torna um canal de cura, não apenas para si, mas para o coletivo. A compaixão tem um efeito ondulante. Quando um ser escolhe vibrá-la, mesmo em silêncio, milhares de almas ao redor recebem essa frequência. Você já percebeu como se sente leve após desejar o bem, mesmo a quem não merece? Já notou como o coração se alivia quando você escolhe soltar o julgamento e apenas abençoar em pensamento? Esse alívio não é psicológico, é espiritual. É o campo vibracional voltando ao seu estado natural. E se você pensa que compaixão é algo distante, difícil ou reservado aos evoluídos, saiba, ela já está dentro de você. Basta acessá-la. Basta ativá-la com pequenos atos, respirar fundo ao invés de reagir com raiva, enviar uma prece silenciosa ao invés de um julgamento mental, escolher o silêncio respeitoso ao invés do sarcasmo que vibra a escuridão. Essas escolhas moldam o seu campo energético. E um campo onde há compaixão, não há brechas para obsessores, formas pensamento densas, nem para repetições de dor. O espírito que vibra compaixão é inalcançável para as forças do umbral, porque sua frequência o mantém acima. Como um farol, sua luz não discute com a escuridão, ela simplesmente brilha. E talvez agora você perceba, a verdadeira vitória espiritual não é vencer o outro, é vencer o desejo de se vingar, é vencer a tentação de vibrar contra a vida. É olhar para a morte do outro, mesmo de alguém que te feriu, e desejar sinceramente que você encontre a paz que não teve aqui. Esse desejo, essa oração, essa vibração te transforma, te protege, te reconstrói. A compaixão é a energia dos mestres, dos curadores, dos libertos, dos que entenderam que a verdadeira justiça não nasce do ódio, nasce do amor em movimento. E cada vez que você escolhe esse caminho, você ilumina não apenas sua estrada, mas também as estradas de quem cruza sua vida. Bloco 6. Como proteger sua vibração em meio ao ódio coletivo. Vivemos tempos em que o ódio deixou de ser escondido. Ele ganhou aplausos, curtidas, seguidores. Está na política, na religião, na cultura, nas famílias e nas redes sociais. Basta uma notícia trágica para que milhares vibrem como juízes invisíveis, prontos para sentenciar. Bem feito, foi tarde. A justiça divina chegou. Mas o que poucos percebem é que esse campo coletivo de ódio forma uma nuvem energética densa que flutua sobre cidades, grupos e até mesmo dentro das casas. Quem não se protege, se contamina. E o pior, sem perceber, você acorda mais irritado, perde a paciência com facilidade, se sente pesado sem motivo, julga mais, escuta menos, ressente com mais frequência, e a cada pensamento carregado, você se afasta da sua essência. Por isso, mais do que nunca, é preciso saber como proteger sua vibração.
não como quem foge do mundo, mas como quem se fortalece para não ser tragado por ele. O primeiro passo é entender que a sua energia é responsabilidade sua. Não adianta culpar o noticiário, os comentários da internet, os amigos que só reclamam ou os conflitos do mundo. Você é quem escolhe o que absorve e o que rejeita. A proteção começa pela atenção consciente. Observe como você se sente depois de consumir certas informações. Se algo te desequilibra, te envenena, te tira a paz, desconecte-se. Você não precisa de tudo isso. Não é fuga, é sabedoria vibracional. O segundo passo é cuidar da sua dieta energética. Assim como o corpo adoece com excesso de açúcar ou gordura, o espírito adoece com excesso de indignação, julgamento, crítica e zombaria. E o que você consome, visual, auditivo, emocional, vira matéria-prima para o seu campo áurico. Escolha com intenção. Que tipo de conteúdo você consome? Com quem você se conecta com frequência? O que você alimenta em silêncio, mesmo quando ninguém vê? Essas perguntas são chaves espirituais. O terceiro passo é purificar sua vibração todos os dias. Não basta proteger, é preciso limpar. E para isso, você não precisa de rituais complicados, basta intenção e constância. Faça orações sinceras, mesmo que breves. Respire fundo em silêncio e peça luz. Tome banhos conscientes, pedindo que a água leve embora o que não te pertence. Medite mesmo que por 5 minutos, reconectando-se com a paz que está em você. Essas práticas simples, quando feitas com verdade, criam um escudo vibracional poderosíssimo. Um campo de alta frequência que repele as vibrações densas ao seu redor. O quarto passo é se afastar do prazer inconsciente em ter razão. Muitos de nós caímos na armadilha do ego espiritual. Eu sei mais, eu sou mais consciente, eu enxergo a verdade. Mas a energia da arrogância é prima do julgamento. E onde há julgamento, há brechas para o escuro. Não é sobre ter razão. É sobre manter a vibração limpa, leve e elevada. É sobre reconhecer que o mundo está doente e escolher não ser mais um agente da doença. Você não muda o mundo julgando o outro. Você muda o mundo cuidando da sua própria vibração. E o quinto passo, talvez o mais importante, não entre na onda do coletivo só porque ela parece maior. A verdade é que a maioria das pessoas ainda vibra medo, raiva, divisão e carência. Mas a maioria nunca teve o poder de decidir o rumo da luz. A luz sempre veio de poucos despertos que escolheram manter-se firmes, mesmo em meio à tempestade. Você pode ser um desses, um ponto de luz no meio da confusão. Alguém que, mesmo vendo a injustiça, não vibra vingança. Alguém que, mesmo sendo ferido, não deseja a dor do outro. Alguém que, mesmo vendo a morte, escolhe orar pela paz. E essa escolha não é fraca, é grandiosa, porque exige presença, exige consciência, exige dizer não ao impulso imediato e sim à sua missão espiritual. A sua missão não é julgar o mundo, é manter sua luz acesa enquanto ele ainda caminha no escuro. E cada vez que você faz isso, se protege, se purifica, se silencia, você não só cuida de si, você eleva a vibração do todo. Porque no mundo invisível, um ser desperto tem o poder de equilibrar centenas de outros adormecidos. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha chegado até você porque você é um desses pontos de equilíbrio. Bloco 7. Escolha vibrar pela vida. O retorno à luz. No silêncio da sua consciência, apenas uma pergunta ecoa. O que eu estou vibrando nesse momento? Não importa o passado. Não importa quantas vezes você julgou, zombou ou se alegrou com a dor de alguém. O universo não está interessado em contar seus erros. Ele quer sentir quem você é agora. E agora, você pode fazer uma escolha. Simples, silenciosa e poderosa. A escolha de vibrar pela vida. De soltar os pesos que não são seus.
de encerrar as guerras internas que já não fazem sentido, de abrir mão do prazer amargo que o ego sente quando o outro cai, e reencontrar a suavidade de um coração limpo. Porque a verdade é que ninguém sai ileso ao vibrar contra a vida. E ninguém deixa de ser curado quando escolhe honrar o mistério da existência. A vida é um sopro, mas esse sopro vibra, pulsa, ressoa. E tudo o que você emite, em forma de pensamento, sentimento ou intenção, volta. E se tudo volta, o que você quer receber? Paz ou inquietação? Liberdade ou prisão invisível? Mentores ou sombras? Cura ou repetição de dor? Luz ou escuridão? Você pode dizer que o mundo está perdido, mas se você mantiver sua vibração íntegra, sua alma não se perde com ele. Você pode ser farol mesmo em meio à tempestade. E a cada vez que você escolhe vibrar diferente do coletivo, quando todos gritam ódio e você silencia em prece, quando todos celebram a queda e você deseja paz, quando todos julgam e você compreende, você não está apenas se protegendo, você está curando o campo coletivo. Está sendo ponte entre os planos, está sendo instrumento do invisível, está sendo exatamente o que veio ser. Não espere um mundo melhor para vibrar diferente. Vibre diferente e o mundo começará a se transformar. E se hoje você sente que algo despertou dentro de você, que alguma verdade ressoou, que alguma sombra foi iluminada, abrace isso, respire fundo, coloque a mão no peito e diga: eu escolho vibrar pela vida, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer injusto, mesmo quando eu não for compreendido. Eu escolho vibrar pela vida, porque eu sou vida e porque a minha alma merece brilhar. Meu amigo, minha amiga, aguardo você no próximo vídeo para juntos celebrarmos a luz, a consciência e a vida. Até lá!